Fala pessoal com maldade no coração, imagina que um casal se muda de cidade para ter uma vida feliz e encontra uma cidade onde todas as mulheres são perfeitas demais e algo está errado. Pois este é o filme Mulheres Perfeitas de 2004 e eu sou EF, o esposo feio. Então vamos recapitular. Essa é Joana Eberhardt e ela é uma grande apresentadora conhecida em todo o país por ser uma das mais criativas e ser uma grande diretora, pois ela é responsável por criar programas de televisão mais inusitados. O problema é que ela sempre colocava as mulheres contra os homens, fazendo com que elas sempre vencessem tudo. E para tentar ajudar alguns casais, mostrando que a vida não é assim, ela escolhe um casal para ficar uma semana em uma ilha paradisíaca. E lá eles poderiam fazer o que quiser com um elenco de atores. E dessa forma eles poderiam mostrar que são fiéis ou poderiam jogar tudo para o alto. O marido aparece com uma morenaça diferenciada e ficou feliz de passar esse tempo, mas ele não fez nada, pois era feliz com sua esposa e filhos. Mas quando sua esposa aparece para falar como foi essa semana, ela simplesmente passou o rodo em todo o elenco e ela escolhe ficar na ilha para curtir a loucuragem. O que Joana não contava que o marido estaria na plateia e veio se vingar por ela ter acabado com seu casamento de anos, e quase que ela leva um tiro para ficar esperta. Joana é chamada pela diretoria para conversar, e sua chefe diz que ela foi a melhor coisa que aconteceu naquela empresa, pois cresceu muito, mas infelizmente pelo último acontecimento, ela precisaria ser afastada para que a imagem de todos melhore, pelo menos um pouco. E Joana tenta manter a pose, mas tem um ataque de nervos no elevador e seu marido Walter vai no hospital para visitá-la e diz que pediu demissão para que eles pudessem ir para um lugar legal. Walter pega o carro com poucas coisas e vão para uma cidade chamada Stepford e são recebidos por Claire, uma senhora muito elegante que diz que aquela era a cidade perfeita para recomeçar da forma certa. E enquanto ela mostra a casa toda animada e cheio de tecnologias, Joana está com uma cara de morta na farofa. No dia seguinte, Joana acorda sem lembrar de muita coisa, e agora a casa estava toda mobiliada e Claire aparece para mostrar a cidade. E andando, havia uma grande mansão onde era a Associação dos Homens, e elas estavam indo para a Associação das Mulheres de Stepford, mas chegando, Joana acha estranho, porque todas estavam vestidas parecendo modelos dos anos 80 e elas estavam ali para fazer exercícios. E enquanto isso, Walter chega na Associação dos Homens e é muito bem recebido. Na cidade está rolando uma grande convenção com comidas típicas da região e todos estão vestindo com roupas muito tranquilas, menos Joana, que não se encaixava ali de forma nenhuma. Mas ela não estava sozinha, pois no meio ela encontra a famosa escritora Bob Markovitch, que gostava de escrever histórias de terror e livros sobre psicologia controversa. E ela também achou aquilo muito esquisito. As duas se dão bem e olhando, encontram com Roger Bannister, que era um grande arquiteto de Nova York, e as três se dão muito bem, até porque elas gostavam da mesma coisa. Claire chama todos para dançarem a dança local, e todos começam a comemorar, mas uma das esposas começa a girar como se estivesse surtada, e todos começam a entrar na frente para esconder, mas Joana sabe que tem algo muito errado. Mas o marido de Claire, o grande médico Mike, aparece e diz que resolveria isso facilmente e pede para levarem ela para sua casa. Voltando para casa, Joana começa a falar para saírem da cidade, porque estavam escondendo alguma coisa, e começa a criar caso, e Walter diz que iria embora porque não aguenta mais aquele casamento, onde apenas ela está certa. E para não perder seu casamento, ela diz que ele estava certo, e tenho certeza que nesse momento Walter não deve nem saber o que fazer, porque nenhum homem está preparado para isso, e ele diz que queria dar uma brincada, porque já estava há um ano sem chuchar a goiaba. No dia seguinte, Joana estava mudada e diz que tentaria ser a esposa perfeita, se vestindo diferente e arrumando a casa para seu marido ter orgulho. E Bob e Roger começam a zoar e Roger tem a ideia de visitar a vizinha, pois ela parecia ser muito legal.
Mas quando entram na casa, começam a escutar uma loucuragem nervosa. Eu vou comer teu cu. Meu cu não, você não vai comer Vou meu comer cu. sim, sua vagabunda. E eles se escondem para não dar problema, e no chão tinha um controle com o nome da vizinha, e eles começam a apertar, e ao fundo vemos que aquilo estava controlando a mulher como se ela fosse um robô. Como elas não encontraram nada de estranho, vão para a casa da Bob, e a casa estava toda desarrumada, e ela usava isso como um caos criativo para escrever seus livros. E Roger diz que sabe como é isso, mas usava o azulzinho com Coca-Cola. E Joanna se pergunta o que os homens devem estar fazendo na Associação dos Homens. E eles estavam fazendo lutas de robôs, e Walter nunca se sentiu tão feliz. E Mike diz que ali eles poderiam ser felizes com as esposas perfeitas. As mulheres estão reunidas e Joanna tenta parecer normal, e diz que estava lendo um livro, mas elas começam a falar sobre roupas e decoração de casa. E na reunião dos homens, Mike quer mostrar algo, e pede para um deles chamar a esposa, e ele faz isso com controle remoto, e sai dinheiro da sua boca, mostrando que ela não é humana, e eles perguntam se ele queria uma esposa perfeita assim. Como eles estão demorando muito nessa reunião, as mulheres têm a ideia de infiltrar Roger, para saber sobre o que eles estavam conversando, e aparentemente não tem nada de errado, mas elas, como são fofoqueiras, decidem entrar pela janela, e quase que são pegas, mas era apenas Roger olhando o local. O problema é que os homens aparecem e percebem que Roger não estava do lado deles, e de certa forma ele é a mulher da relação, e o levam para conhecer o buraco profundo. Os dias se passam e Joanna e Bob não estão conseguindo mais contato com ele, então algo realmente aconteceu. E na cidade começaria um discurso político e quem aparece era Roger, que iria se candidatar para senador dos Estados Unidos e agora ele estava vestido de forma diferente, além de estar totalmente hétero, e toda a cidade começa a comemorar porque com certeza ele era a cara da América. Joanna vai para casa desesperada e começa a arrumar as malas porque aquilo não era normal, mas Walter diz que mais uma vez ela está querendo controlar tudo e diz que se ela for embora as crianças ficariam com ele porque ali elas teriam uma vida feliz. E com poucos argumentos ele consegue convencê-la, mas não totalmente, pois de madrugada ela acorda para fazer algumas pesquisas e começa a colocar o nome das esposas na internet e todas as mulheres perfeitas estavam dadas como desaparecidas, e antes disso, elas eram as melhores em tudo que faziam, então eram líderes e CEOs de grandes empresas. E assim que amanhece, ela corre para falar com Bob o que descobriu, porque de alguma forma a mente delas estavam sendo mudadas para serem mais mulheres. O problema é que Bob já estava transformada e agora virou a dona de casa perfeita que queria fazer bolo e limpar a casa, além de ser a mãe perfeita, e Joanna assustada sai correndo para casa para poder pegar seus pequenos mequetrefes. O problema é que não tem ninguém. E aqui vem o grande plot twist, pois ela vai na Associação dos Homens atrás do Walter, mas Mike aparece com os homens falando que ela não poderia ir embora porque aquele lugar era perfeito e ela aprenderia a ser feliz, e para ela entender como tudo funcionava, ele mostra uma apresentação que diz que a mulher entra em uma máquina e um chip é implantado na mente dela, e ela se torna a mulher perfeita. Walter aparece e ela começa a perguntar se ele realmente queria isso, e aqui entendemos o que estava acontecendo, pois todos ali tinham uma super esposa e mesmo sendo muito bons em seus trabalhos, ficavam nas sombras, então eles transformaram elas em mulheres de casa e Walter diz que seria melhor assim porque não aguentava mais trabalhar para ela. E galera, isso se chama recalque. Vemos que Joanna realmente aceitou participar do experimento, e agora ela se tornou uma esposa perfeita, e para comemorar os novos membros da cidade, eles dariam um baile igual nas histórias antigas, e Joanna chama Mike para dançar, e como todos estavam distraídos, Walter entra no laboratório para entender como aquilo acontecia, e encontra vários computadores com o nome de cada mulher da cidade, e começa a apertar vários botões até o sistema sobrecarregar. E conforme ele vai fazendo isso, os chips começam a queimar e as mulheres começam a voltar ao normal. Depois que todas as mulheres são libertas, Walter aparece e diz que nunca ia desejar que sua esposa imperfeita se tornasse perfeita dessa forma.
forma, porque não teria graça. E Mike tenta ir pra cima dele, mas Joanna acerta sua cabeça porque ela só estava fingindo. E aqui vem o grande plot twist, porque sua cabeça é arrancada fora porque ele é um bonecão nervoso. Claire aparece desesperada por ela ter feito isso. E o último plot twist é que quem criou essa cidade não foi Mike, mas sim Claire, que foi a maior neurocientista do mundo, e mesmo sendo a melhor, um dia ela chegou em casa e seu marido Mike estava na cama com sua assistente. E então ela acabou com os dois e decidiu fazer isso, porque começaria com as mulheres e mais pra frente mexeria com os homens. E assim todos poderiam viver em um conto de fadas, e esse foi seu maior sonho. E galera, pensando bem, até que ela é inteligente. E termina mostrando que Joanna voltou para a televisão, mas agora ela estava diferente e trabalharia para mostrar que ambos os gêneros têm sua função e que assim a sociedade fica em harmonia. E como punição, todos os homens que aceitaram isso ficariam sendo as donas de casa em Stepford. E galera, aqui aprendemos que a única forma de ter a mulher perfeita ou é sendo um robô ou pagando. O problema é que o robô quebra e o dinheiro acaba. Então se contenta com sua cremosa aí e deixa o like e se inscreve se for novo, porque nesse caso nós somos obrigados. Ou vamos ter que lavar o banheiro cagado. Agora vou nessa, fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.